legal, filha. Opa, isso é uma equipe maravilhosa. Sejam todas bem-vindas. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos mais uma semana juntas, né? E o tema de hoje é um tema um pouco intrigante, né? É, eu sou viúva de marido vivo? Será? Será se você é viúva de marido vivo? Quero dar um grande abraço em cada uma de vocês, um cheiro no coração de vocês, dizer que vocês são bem-vindas aqui. Quem está assistindo pelo YouTube, se quiser se inscrever no canal também, a gente sempre traz conteúdos novos para vocês. Se sintam todas abraçadas por mim. Hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar esse tema e no final eu vou abrir as inscrições para o Método Florescer gravado. Tem uma turma em andamento, que é a minha turma 24, então eu não consigo abrir uma turma agora, mas a gente tem uma maneira de te ajudar a vencer essa dor, que é através do Método Florescer gravado. Todas as aulas gravadas, mas no final eu vou explicar. Primeiro eu quero começar a falar para vocês sobre você ser ou não viúva de um marido vivo. E a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é o seguinte: independente se você continua casada com esse marido que te traiu ou separada, você está em um lugar, sim, de uma viúva de marido vivo. Por quê? Quando você é traída, aquele homem idealizado por você, que você ia amar para sempre, aquele homem que você colocou todas as suas fichas lá nesse relacionamento, aquele homem que muitas vezes foi seu primeiro e único homem, seu primeiro namorado, aquele homem que você falou, esse acabou, zerei, nunca mais ninguém, esse homem não existe mais, mesmo que você continue casada com ele. Por quê? A gente tem muito de idealizar o homem. Então a gente acredita que ele vai melhorar, que ele é romântico, a gente cria algumas ideias. Quando nós somos traídas, essas ideias elas caem por terra. E agora você tem que lidar com o homem real. E após a traição, esse marido ele vai mudar. Talvez para melhor, porque ele pode se arrepender, ele pode ter um novo encontro com Deus ou algo assim, ele pode buscar estudar sobre inteligência emocional, ele pode resolver os BOs da vida dele, né? Muitos homens traem porque baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de amor do pai, ele tem todas as questões emocionais também, e esse homem pode buscar depois da traição e resolver isso, eu conheço casos assim, ou esse homem, então, buscando resolver isso, ele vai se tornar um homem melhor, diferente que você casou, ou esse homem pode piorar, infelizmente, e pode andar para trás. Então, ele pode deixar de ser um cara que ia para a igreja e agora ele vai para boteco. Ele era um homem família, agora ele quer saber de rapariga. Ele era um homem de dentro de casa, de dar testemunho, de bom pai, agora ele não quer nem saber dos filhos. Então, esse homem ele vai estar em dois lugares. Um homem que vai buscar melhorar ou um homem que vai piorar. Então, você consegue entender que nenhum desses dois é quem você casou? Porque quem você casou deixou de existir. Quem você casou está no limbo. Aqui é um ponto onde ele é que vai decidir o que fazer. Claro que se você vence a sua dor, se você se transforma, se você ainda é casada, você tem uma grande chance de, curando a sua dor, de alguma maneira impactar nele. E nós falamos um pouco sobre isso na aula na semana passada. Então, quem não assistiu o vídeo da semana passada, assiste. Eu faço até aqui uma dinâmica, né? Eu brinco com uma pessoa e eu falo bem grossa com ela. Então, a gente mostra que a minha forma de agir vai impactar no outro. Mas eu preciso ter essa consciência que a pessoa que eu casei não é mais a mesma. Ele pode ser agora um homem cheio de culpas, cheio de remorso, ou ele pode ser um homem que agora não está nem aí. Está vivendo a vida de solteiro, que ele sempre sonhou. Ale, mas isso tem alguma coisa a ver comigo? A única coisa que tem a ver com você é a maneira que você vai encarar esse luto. Porque esse luto, ele vai mexer, sim, profundamente com você. Esse luto, ele pode fazer com que você surja muito mais forte, mais resiliente e uma pessoa melhor, uma versão mais feliz, uma versão que de fato vai olhar para você mesma,
ou esse luto pode te jogar numa cama, numa depressão, e infelizmente eu conheço casos também, e nunca mais saí de lá. Eu conheço casos de pessoas que têm mais de 30 anos, que estão, inclusive é uma pessoa bem próxima, né, parente minha, que entrou nesse lugar de luto, definhou a vida toda, maldiz a vida toda, o ex-parceiro já até morreu, e ela teve uma vida extremamente infeliz. Mais de 30 anos separada. Nunca casou de novo, e não é sobre não casar de novo, tá? Você pode fazer a escolha de não casar de novo. É sobre você depois entrar num discurso que ninguém presta, homem não presta, ninguém me ama, e muitas vezes essas mulheres se tornam amantes. Mas aqui é assunto para outra semana. Hoje nós vamos falar do luto. E esse luto, ele tem esse poder de te machucar tão profundamente que não vai te tirar da cama, literalmente, né? Nunca mais. Você vai ficar parada, não vai estudar, não vai tirar carteira de moto, não vai dirigir, não vai viajar, não vai aprender inglês, não vai divertir, não vai fazer nada. E tudo isso que eu acabei de falar não tem nada a ver sobre beijar na boca de outro homem. E eu quero que vocês entendam sobre isso, que a tua escolha de ficar sozinha ou não, ela não vai implicar na tua felicidade. Não é sobre ter alguém, é sobre eu estar bem comigo mesma. Então, nada impede que eu comece um novo relacionamento e viva muito bem nesse novo relacionamento e continue cuidando de mim. E nada impede que eu me mantenha com esse mesmo marido, continue com ele, ele muda, eu também, ele cresce, eu também, e eu seja muito feliz. Então, a segunda coisa que eu quero que vocês anotem hoje é que a minha felicidade independe de quem está do meu lado. E quando eu falo que nós somos viúvas de marido vivo, é porque você tem que enfrentar as fases do luto para você ou se manter nessa relação ou sair dessa relação. Então, quando você recebe a notícia que foi traída, seja porque você descobriu, seja porque alguém te contou, muitas vezes é a própria mulher, né, a própria amante que cria um perfil fake, manda foto. Eu falo que essa é a amante pistoleira, né, que ela quer matar a esposa que é para ficar com o cara. Ela manda foto, ela manda áudio, ela conta para a cidade inteira, ela dá um jeito da mulher descobrir. Eu acho muito engraçado isso. Aí fala assim, não, mas é porque ela estava apaixonada, assim, mas ela já entrou no lugar errado. Então, quando você descobre a traição, você vai passar por algumas fases. E aí eu quero que vocês anotem, são 5 fases. E vai fazer muito sentido para vocês descobrirem onde vocês estão. A primeira fase é a negação. Então, vai ter gente que vai descobrir a traição e vai negar. E vai dizer, eu estou bem, está tudo bem, eu estou digerindo, mas vai dar certo, sabe? Já entendi que está tudo bem. Nessa fase não adianta nada. Você está em choque. Você vai realmente, literalmente negar. Até para você mesmo. Você vai ficar, gente, eu falo alguma coisa ou não falo? Eu deixo passar ou não deixo? Eu tô doida ou eu não tô doida? Eu vi ou não vi o que eu vi? Ah, você começa a ficar meio confusa. Porque se você descobriu ter uma prova, mas dentro de você está dizendo, não, mas ele não ia fazer isso comigo. Deixa eu ver que caminho que ele vai tomar. Vai que era uma coisa passageira, ele esquece essa mulher, vai dar tudo bom. Tem gente que fica nessa aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, até um pouco mais. É uma fase da negação. Você sofre, você está anestesiada, você está perdida, mas você está tentando se convencer de que aquilo não é aquilo. E que aquilo pode mudar. Então, essa é a primeira fase. A primeira fase do luto é essa, é a negação. Não adianta ninguém tentar dizer nada para você. Mulher toma uma atitude, mulher fala alguma coisa. Não adianta ninguém tentar falar nada para você, porque você está assim, anestesiada. É a primeira fase do luto. A segunda fase do luto é quando vem uma raiva. Aí você vai ficar com ódio dessa pessoa. Aí você quer bater, quer matar, quer xingar. Aí você quer que um raio parta ele no meio, um trator passe na ida, na volta. Aí tudo que você fica sabendo de ruim, você só falta dizer, oba!
Mesmo que por fora você é uma lady e fica quietinha, mas dentro de você, você tem que segurar, porque dá uma vibraçãozinha que você está com raiva, você está com ódio. Você quer que essa pessoa, de certa forma, pague. Você começa a exigir, de alguma maneira, uma explicação. Você joga na cara, você fala, você não vale nada, olha o que você fez comigo. Então, essa é a segunda fase do luto, é a raiva. Você quer devolver os presentes, você quer jogar na cara dele tudo que você fez por ele. E todos os sentimentos aqui são legítimos, tá, gente? Isso aqui é um estudo que foi feito com milhares de pessoas para entender as fases do luto. Então, se você passou por essa fase, tá tudo bem. Quem nunca, né, quis quebrar pelo menos umas 2 panelas na cabeça de uma pessoa assim? Né? Quem nunca não quis quebrar a casa inteira? Então, está tudo certo. É o teu emocional reagindo a esse trauma, que é um luto de descobrir uma traição. Então, essa fase ela é perigosa, porque ela costuma ser o momento onde a gente rompe com o relacionamento. É nessa fase aqui que você vai dizer assim: deu, acabou, chega, não quero mais saber. E aqui, se você não vencer a sua dor, o seu casamento acaba. E às vezes tinha chance, porque a grande maioria que me procura, pelo menos, é o marido que se arrependeu. E aí você, com raiva, colocou ele para fora de casa, e agora você está sentindo raiva de você. Aí vem uma outra fase, que é você sentir raiva de você mesmo, mas é mais para frente. Agora a gente está na barganha. Então a terceira é a barganha. Então eu vou repetir para vocês. A primeira fase é a negação. Eu descubro uma traição, alguém me contou, alguém falou para mim, eu não tenho reação, eu fico dizendo para mim mesma, tô doida, não era isso, perdida, não sei o que fazer. A segunda fase é a raiva, que é quando você vai jogar na cara, vai brigar, vai arrumar confusão, né? Vai julgar muito, você tem uma necessidade de acusar o outro. E a terceira é a barganha. Agora vai entrar na sua mente, o que eu posso fazer para resolver isso? Aí aqui é a hora que você vai procurar padre, pastor, alguma macumba, de repente, uma simpatia, né? Dependendo do que você acredita. Aí você vai fazer campanha de oração, aí você vai pedir para Deus e para todo mundo. Essa é a barganha. É a sua mente tentando achar uma solução. Então, como eu saio dessa dor? Como eu volto a tudo que era antes? O que eu posso fazer para que a mudança realmente aconteça? Na barganha, você começa a buscar pedir perdão para as pessoas, começa a tentar se justificar. Olha, eu falei dele, eu gritei com ele, eu fiz tal coisa, mas não é bem assim, não. Eu quero voltar atrás, eu quero dar um jeito. Então, aqui vai ser muitas buscas, de repente, espirituais, ou se você não é cristã, você pode buscar em outras tentativas, né? Sei lá, igual eu brinquei, né? Fazer uma mandinga, cartomante, sei lá. Tem gente que busca todo tipo de coisa. Nessa fase da barganha, a gente pode colocar assim, meio que um desespero cego. Eu quero resolver isso aqui, custe o que custar. Eu quero tirar minha dor, eu quero de repente que ele volte, eu quero ser a esposa que eu sempre quis. Então, custe o que custar, na barganha eu vou tentar fazer. Aí a gente vai para uma outra fase. Passamos pela barganha, não foi resolvido, continuo com dor, aí eu caio na depressão. Aí a depressão, gente, é quando você machuca toda a sua estrutura. Aqui vai fazer com que você tenha ficha que caiu. Então, de repente, eu perdi mesmo. Talvez ele não me ame mais. Talvez não dê certo mais esse relacionamento. Talvez a separação não tenha como retornar. Talvez esse homem não me ama. E aqui vai entrar toda a depressão. Talvez eu nunca vou vencer essa dor, mesmo ele se dizendo arrependido. Então, quando entra na depressão, é o choro convulsivo, é quando você aumenta a vontade de desaparecer, de sumir, de entrar debaixo de um buraco e nunca mais sair. É quando só em pensar na história você já chora. É quando você pensa que
A outra pessoa é que vai curar a sua dor. Então, ele é seu remédio. Aí você entra nessa depressão. Tudo lembra ele. Tudo lembra esse homem. Uma música de 30 anos atrás. Gente, essa borboleta passando, o céu estrelado, tudo. Engraçado que você nem lembrava tanto assim, né? Mas como a tua mente está tentando lidar com essa dor do luto, na depressão você fica nesse momento. Gi, quando você chegou, você estava nessa fase. Quando você veio aqui a primeira vez, você estava nessa fase. Você já tinha passado pela raiva, pela barganha, você estava nessa fase. Chorava demais. Né? Há 3 semanas atrás você estava nessa fase. Sim. Então, tudo que eu estou falando aqui tem muito a ver com o que você falou naquele primeiro dia pra gente. Sim. E me encontrei em todas elas. Na raiva, então, Pois é. E aqui, gente, eu gosto muito de explicar, né? Que eu gosto de sorrir para que fique leve. Mas se a gente parar para anotar, você vai ver que você passou por todas essas frases e essas fases mais de uma vez. Às vezes a gente vai oscilando, tá? E aí eu vou falar isso no final. Eu volto já já no final, só para a gente falar em sequência as fases do luto. E a última, que é a quinta, é a aceitação. Por fim, se você vencer a sua dor, e eu gosto muito de acrescentar isso aqui, por fim, se você vencer a sua dor, você vai recriar seu sentimento. Você vai recriar tudo isso. Você vai poder recriar a sua vida, você vai poder ver o brilho do sol retornar, aquela sensação de bem-estar, conforto. Você vai começar a olhar para o horizonte, a ver que a vida vai muito além desse relacionamento. Se você vencer, você vai entrar na aceitação. Você vai descobrir que é muito bom bordar, tricotar, andar de moto, viajar, fazer coisas novas, conhecer pessoas novas em lugares novos. E aqui, se você continua casada, você vai descobrir que esse novo homem te merece. Esse homem arrependido. E eu gosto sempre de frisar, né? Nada de continuar levando, como diz o povo, gaia, chifre. Não é sobre isso. É sobre um homem arrependido. E é nesse momento aqui, se você vencer, é nesse momento que você vai viver uma nova história de uma nova maneira com o mesmo marido. Ou vai viver uma nova história de uma nova maneira com outro marido. Ou vai viver uma nova história de uma outra maneira, com novas experiências sozinha. É quando você entra na aceitação e vence a dor. Ale, o que acontece se a pessoa entrar na aceitação e não vencer a dor? Vai ser essa mulher que eu contei no início da aula. 30 anos separada, sozinha e falando mal do mundo e dizendo: estou só esperando a morte. Eu quero que a desgraça venha na minha frente. Eu conheço essa pessoa que fala isso. Estou só esperando o fim. Tem 30 anos que ela espera o fim. Dava para ter casado de novo, ter feito uma graduação, passado um concurso público, recomeçado a vida, comprado uma casa. Gente, 30 anos é muito tempo. São mais de 30 anos, na verdade, tá? Meu último cálculo, em 2019, era 30 anos. Então, soma aí que já dá uns 36 anos. E essa pessoa nessa mesma vida infeliz. Então, a aceitação do luto, ela existe e ela só vai ser boa se eu vencer. Ale, eu estou muito bem. Será se eu venci? Não. Porque se você está muito bem, você está na aceitação. Mas eu acredito que se você não fez nada para vencer a dor, uma técnica, sei lá, alguma coisa que realmente faça você vencer a dor, infelizmente vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu passei mais de 10 anos. Eu me separei e eu passei mais de 10 anos tendo vários problemas. Porque eu aceitei a traição, a separação, e engoli a minha dor e me ocupei. Então, eu fui estudar, fui trabalhar, fui fazer minha graduação, fui viver. Só que eu era uma pessoa intragável. Eu vivia arrumando confusão. Minha vida era falar mal de todo mundo. Então, para mim, tudo dava certo, mas era um peso muito difícil. Gente, era assim, eu passei no concurso, eu era aluna de psicologia,
Imagina em qual das fases eu reprovei no psicotécnico. Pensa, mas como que a pessoa reprova no psicotécnico sendo aluna de psicologia? Eu sabia os testes, eu sabia o que ia cair na prova, mas como eu tinha uma dor guardada dentro de mim e eu precisava sempre estar com algum problema, isso é o meu inconsciente, eu precisava sempre estar com algum problema para não pensar naquela dor, eu estava ocupada pensando em outros problemas. Qual foi o problema que eu arrumei naquele período? Não passar no concurso público. Errei no gabarito. Eu reprovei por uma questão. Me custou mais de 12 mil com advogado, isso foi em 2010, e eu demorei quase 3 anos para ser nomeada, desempregada. Então foram 2 anos e meio, muito difícil, porque eu não tinha emocional para estudar para outro concurso, e eu não era chamada nunca porque eu estava na justiça brigando para voltar para o concurso. Então, quando eu entro na aceitação, sem vencer a dor da traição, a minha vida fica literalmente arrastada. Porque o meu inconsciente está dizendo, aceitei, ok, então tá. Só que como tem uma coisa ali no mal resolvido, eu sempre vou estar no problema, que é para não pensar naquilo. Eu vou estar ocupada emocionalmente para não pensar no meu problema. E aí, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso, né, eu entendi o quanto de vida eu perdi. Porque no final das contas, eu já disse aqui uma das semanas, né, quando a gente é traída, arrancam a tampa das nossas dores. E é uma grande oportunidade, vou mostrar para vocês. Fazendo aqui, ó. Aqui tem uma tampa. Quando eu sou traída, aqui é a traição. Essa traição, ela puxa essa tampa das minhas dores emocionais. Então, quando eu fui traída, aqui veio a rejeição, aqui veio a insegurança, aqui veio o medo, aqui veio a baixa autoestima. Então, tudo isso aqui, com a traição, é uma excelente oportunidade de eu resolver. Mas como eu não sabia disso, eu não resolvi. Então, o meu luto arrastou por muito tempo. Eu dizia para todo mundo que eu estava ótima, eu já tinha aceitado, eu de fato já tinha superado muitas coisas, mas eu não tinha vencido a dor, realmente. Então, eu sempre tinha que ter outros problemas para tampar essa ferida que foi aberta. Aí aqui, gente, vem um problema financeiro, aqui vem uma doença, aqui vem briga com os filhos, aqui vem você nunca concluir o que você começa, aqui vem problema com mãe, com pai, brigas, aqui você começa a ter problemas com seus colegas de trabalho. Eu passei por tudo isso aqui. Então, quando eu me torno servidora pública, e que eu penso, agora está tudo certo, eu começo a arrumar confusão com todos os meus colegas de trabalho. E por que que eu falo que eu começo a arrumar confusão? Porque eu continuo no mesmo trabalho, vou aposentar daqui 2 anos, e hoje eu estou muito bem. Mas quando eu entrei, eu era uma mulher reativa. Então, eu tinha que brigar. Eu tinha que dizer, não gostei de você, tá? Não gostei do que você está falando. Não gosto desse jeito. Hoje em dia, se eu não gosto da pessoa, eu só falo bom dia, e acabou. Então, quando a gente não vence a dor da traição e fica na aceitação, isso faz muito mal para mim. Por isso que eu sempre convido vocês a virem vencer essa dor, de fato, a sair desse lugar, porque uma dor não curada dessa ferida, ela vai trazer outros problemas. Lembra que quando a gente fala que uma mulher ferida, ela fere todo mundo, principalmente ela mesma? Então, a mãe que eu poderia ter sido, eu não fui, porque eu era ferida. A mulher que eu poderia ter sido como profissional, eu não fui, porque eu era ferida. Ah, se eu passasse, alguém só olhasse assim, já estava ofendida. Estão falando de mim, é? Por que vocês estão falando de mim? Por que estão falando de mim? Porque eu era reativa. Porque como eu era ferida, eu sempre pensava que tudo era sobre mim, para me fazer mal. Então, quando a gente fala de uma mulher que vive o luto da dor da traição, ela tem uma grande oportunidade de vencer essa dor,
ou viver enlutada o resto da vida. Não acreditem que simplesmente engolir a dor, tentar esquecer e recomeçar com outra pessoa ou ficar sozinha vai fazer com que essa dor passe. Eu tenho várias mulheres que falam nos meus vídeos, que escrevem nos comentários, e eu sei nitidamente que essa mulher não venceu a dor. Ela coloca assim: eu fui traída, e aí eu dei um pé na pessoa, e hoje eu vivo muito bem sozinha. É só eu não colocar ninguém na minha vida que eu sei que eu tô ótima. Essa frase é de quem não venceu a dor. Que a pessoa que venceu a dor, ela diz assim, ó, eu fui traída, não deu certo, estou muito bem comigo mesma. Fiz a opção de ficar só. Ótimo. Ou então eu fui traída, continuo casada e agora a gente está fazendo tudo diferente. Ó, tá indo bem. Mas quando diz assim, fui traída, continuo casada, mas todo dia eu lembro da traição. Infelizmente, eu tive uma aluna que me disse isso 20 anos depois da traição. Continuou casada e ela falou: eu passei 20 anos. Eu sempre lembrava da traição. E ficava com raiva dele, dava uma pisinhada nele, e aí depois eu estava bem de novo. 20 anos. Então, por isso que é importante vencer essa dor. E quando a gente fala do luto, eu preciso lembrar que esse homem vivo, e aqui a gente vai caminhar para a parte final do conteúdo, é que esse homem vivo, eu não tendo vencido a dor, ele me agride mesmo que não seja sobre mim. Então, se ele comprar uma casa maravilhosa e eu estiver endividada, eu vou sofrer demais. Porque eu vou pensar, olha aí, tá na casa boa, eu que me dei mal. Se ele casar de novo, né? E você não, isso aconteceu comigo quando meu ex-marido casou com a primeira mulher depois de mim, que ele agora está no terceiro casamento. O primeiro sentimento foi, para ele é fácil, né? É homem, não tem, não tá cuidando dos filhos, eu que tô aqui me ferrando. Aí, ó, eu que tô com a vida parada. Foi o primeiro sentimento. Depois, com o tempo, obviamente, que hoje a única coisa que eu posso dizer é obrigada a Deus, porque com a melhor parte quem ficou foi eu. Sou eu que sou amada pelos meus filhos, amiga, sou eu que, não que os meus filhos não amem o pai, não é sobre isso, mas o vínculo que eu tenho com os meus filhos, né, ele não conquistou, ele não tem, e por mais que meus filhos sejam pessoas muito generosas e aceitam o pai, tá muito bem com o pai, mas eu sei que coisas que eu vivi com os meus filhos, ele não viveu, ele perdeu. Então hoje eu tenho consciência de que, no fundo, apesar de que eu acreditava que eu estava me dando mal, que eu que estava ralando, que eu que estava sofrendo, que era injusto, que eu tinha perdido a minha vida, essas coisas todas de mulher machucada, hoje eu tenho grande consciência que eu fui premiada. Eu criei meus filhos como eu quis, da maneira que eu achei melhor, né? Eu estive do lado deles em momentos muito felizes e momentos tristes também. Choramos juntos, sorrimos juntos. Né? Agora eu estou indo a segunda vez para a Europa visitar minha filha em Portugal. Vou passar quase 30 dias lá para ficar com a minha filha. O meu filho mais novo, que é o meu sócio aqui do Florescer, vai comigo. Vamos juntos. Então, coisas que eu vivo com os meus filhos, ele perdeu essa oportunidade. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu precisei vencer a minha dor. Eu precisei entender tudo isso. E essa pessoa viva hoje não me agride mais. Porque hoje eu olho para ele, o único sentimento que eu tenho é muito obrigada. Se não fosse o que você fez comigo, eu não dirigiria meu carro zero, eu não seria servidora pública, eu não teria esses dentes maravilhosos que eu gastei uma fortuna para ter. Eu não estaria fazendo um método Florescer e ajudando outras mulheres. Eu não estaria viajando para a Europa. Se eu tivesse continuado naquela vidinha, daquele jeitinho, sem curar tudo isso aqui, eu não seria a mulher que eu sou. Então, gente, às vezes, quando eu olho para ele, não tá dando um abraço aqui, querido, muito obrigada. Porque, graças a tudo isso, eu me ressignifiquei e me transformei nessa mulher. Porque se eu tivesse permanecido com ele, eu não teria tido a oportunidade, com a rasteira que eu levei, de olhar para mim de fato.
e de curar tudo isso. Talvez eu seria só mais uma mulher, vivendo um casamentozinho de qualquer jeito, vivendo uma maternidade ruim, um peso na vida, acordando, trabalhando e pagando boleto. Talvez eu seria essa mulher, e não seria a mulher feliz que eu sou hoje. Ale, mas você precisava ter passado por isso para ser essa mulher? Não, de jeito nenhum. Bens a Deus, quem não passa por isso vai buscar resolver os seus BOs da infância, curar suas dores e ser feliz. Que bênção. Mas esse não foi o meu caminho. O meu caminho foi esse caminho da traição e que eu precisei ressignificar para me tornar essa mulher que eu sou hoje. E é isso que eu falo para minhas alunas. Se aconteceu assim, então é com isso que eu tenho que lidar, e é esse limão mesmo azedo que eu tenho que transformar num suco maravilhoso, numa limonada, e tornar a minha vida uma vida maravilhosa. Se tem limão, minha amiga, eu sinto muito. Você já tem o limão na sua mão, e agora? O que a gente pode fazer? Se a gente pudesse escolher, com a maturidade que a gente tem hoje, a gente faria diferente. Mas a gente não tinha como escolher. A gente fez o que foi possível, como era possível, com as ferramentas que a gente tinha. E tá tudo bem. Agora eu tenho limão na minha mão. Eu posso espremer bem, colocar um açúcar e beber a limonada. E fazer a vida completamente diferente. E é isso que eu ensino para vocês. E aí, conforme a gente tinha combinado, né, na semana passada, depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre essa primeira parte aqui do luto, tá? Mas como eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que a gente já tinha combinado a semana passada, eu vou falar do outro assunto, aí eu volto, abro para vocês fazerem perguntas. Porque assim vai dar tempo de quem tomar a decisão de entrar no método Florescer gravado, já aproveitar para entrar. A gente tem, né, porque sou eu e o Gabriel, que é meu sócio, eu tenho um método chamado Método Florescer. O Método Florescer são aulas gravadas e ao vivo, onde você entra, assiste. Eu estou agora com a minha 24ª turma em andamento. Inclusive, uma das alunas está aqui, a Gislânia, né? Fico muito feliz pela presença dela aqui. E a gente está com essa turma em andamento. Mas existe algumas mulheres que, assim que me encontram, elas querem com urgência entrar no método, e isso era uma inquietação muito grande do meu coração, porque se eu gasto 2 meses para abrir a nova turma, essa mulher precisava esperar 2 meses para entrar. E uma outra questão também que eu sei que muitas de vocês, ao ser traída, ao serem abandonadas, tem uma questão financeira também. Então, tanto eu como o Gabriel, a gente sentou, conversou, e já de um tempo para cá, né, se eu não estou enganada, de mais ou menos um ano, a gente encontrou uma maneira de ajudar essas mulheres, tanto pelo tempo como pela questão financeira, assim que me conhece, já começar a ter grandes resultados. Então, a gente tem um método chamado método gravado, do Florescer. E eu vou explicar para vocês como funciona rapidinho, e depois vocês podem tirar a dúvida, tá? A primeira coisa é que você pode pensar que com o método Florescer, você vai acelerar o seu resultado. Então, o método Florescer, ele serve para você seguir um passo a passo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, para no final você vencer a sua dor. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba do método Florescer. Você vai entender que com técnicas é muito mais fácil eu pegar o meu limão, botar ali, espremer e fazer a limonada, do que eu ficar olhando para o meu limão sem saber o que fazer com ele. E de vez em quando ir lá e dar uma mordidinha, uma cheirada e ser amargo. Né? Eu estou usando uma metáfora para explicar para você. E quando você sabe como fazer a limonada, fica muito mais rápido e muito mais fácil de você engolir esse limão que está te machucando, né? Que tem esse gosto tão ruim. Então, eu quero mostrar para vocês como que funciona o método Florescer gravado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui logo, que vai ficar bem mais fácil para vocês. Calma, calma. Não. Portanto, isso. Tá aparecendo aí para vocês, né? Então, olha só. O método Florescer gravado, você vai entrar agora nele, e assim que você entrar, já vai estar tudo liberado para você. Você vai clicar aqui, método Florescer, tem essas aulas aqui, deixa eu ver se é aqui.
Programa Florescer. Qualquer coisa eu peço ajuda para os universitários. Você vai ver aqui suas pragas emocionais. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Cadê? Aqui. Poder de ação. Quem manda é você. Todas essas aulas aqui, elas já estão gravadas para você iniciar agora. Então, eu tenho aqui um acesso no e-mail. Não, eu consegui abrir aqui o poder de ação, obrigada. Então, você faz sua inscrição, recebe o acesso no e-mail, são todas aulas curtas, se você olhar aqui, ó, não vai dar para ver o tempo da aula, mas são todas aulas curtas, de 8 a 10 minutos. Quando você recebe o acesso, não tem nada aqui, vai estar igualzinho tá aqui, ó, tá vendo? Se você olhar aqui para minha direita, você vai ver, ó, navegue, ativa, calha a boca, escrita terapêutica, carta para o futuro, não tem nada com aquele cadeado. É tudo liberado. O método Florescer gravado é para que você entre e assista todas as aulas. É um facilitador. Na hora que você entra, você já faz uma coisa que eu gosto muito, e a Gislene que está aqui, ela já fez, que chama-se o raio-x. O raio-x é um teste que você faz e descobre as suas pragas emocionais. Pragas emocionais são pensamentos que geram sentimentos e geram ações. Então, por exemplo, eu era a pessoa que eu acreditava que eu não podia dormir com um copo sujo. Então, eu arrumava briga por causa daquele copo sujo. Até eu descobri que isso era uma praga emocional. Que primeiro vinha do perfeccionismo, que tinha que estar tudo perfeito, e segundo vinha da minha necessidade de mostrar que eu tinha que trabalhar para ser amada. Então, a gente faz o raio-x, faz esse diagnóstico, você pode fazer ainda hoje, começa a assistir todas as aulas que vai explicar como resolver isso. No método Florescer também, eu gosto, deixa eu ver que eu anotei aqui, tá? Trouxe um papelzinho que eu anotei para não esquecer nada. A primeira coisa, gente, é que eu já passei por isso. Então, essa minha inquietação, que eu sempre trazia de, gente, tem uma moça aqui dizendo que está muito triste, e ela quer resolver a dor dela, e eu não tenho nenhuma turma em aberto, como que eu faço? E eu já chorei, e para quem está chorando, sofrendo e sentindo essa dor, 1 mês, 2 meses fazem muita diferença. A gente está com a Gia aqui, a Gia, 3 semanas atrás, ela só chorava. Então, quando eu pensei no método Florescer gravado, eu pensei exatamente para essa dor. Como que vai esperar eu abrir a próxima turma? 2 meses? Às vezes eu demoro até um pouco mais para abrir a turma por causa da minha agenda. Então, por isso que eu criei aulas curtas, aulas gravadas, que todas vocês possam assistir. E por ser aula gravada, você pode assistir aonde você estiver, do seu celular, do computador, no horário de almoço do seu trabalho, de manhã cedinho indo trabalhar, bota um fone, você pode assistindo. Então, é a facilidade. Porque o meu intuito é que cada uma de vocês vença essa dor mais rápido. Eu quero que todos vocês que estão aqui cheguem e falem assim, Ale, venci a dor. Ó, beijo, Ale. Fui, estou muito bem, já venci. Esse é meu objetivo. Meu objetivo é que você fale assim, faço parte da geração de mulheres felizes. Hoje eu me encontrei. Hoje eu me amo. Hoje eu estou tão bem. Alguma de vocês desejam isso aí? Escreve aqui para mim, eu. Ou então levanta a mão para dizer, eu, Ale. É o que eu desejo. Quem quiser pode abrir a câmera, tá? Para eu ver vocês. Talvez sou eu que estou vendo de maneira diferente. Espera aí. Como que eu faço para ver todo mundo aqui? Escreve aqui, eu, Ale. Só para eu saber. Vocês estão com as câmeras fechadas. Eu preciso que vocês abrem as câmeras para eu ver vocês. Então só levanta a mão e faz assim, ó. Se você sente com vontade de vencer a dor da traição e dizer, eu estou feliz. Então, o programa Florescer, gente, ele tem um suporte no WhatsApp, do mesmo jeito que vocês já falam hoje com o Gabriel, tem como você continuar falando, eu tenho dúvidas para entrar, eu tenho dúvidas com a plataforma, eu tenho dúvidas com a senha. O Gabriel fala com vocês, mesmo sendo gravado. Se você tiver uma questão, você pode falar comigo também, você vai ter acesso a mim, no próprio WhatsApp. Ale, hoje eu amanheci assim. A Gi estava aqui, né? E eu vou usar seu exemplo, tá, Gi?
Ela contou a história lá que ela foi fazer a prova, né, de tirar a carteira para motorista, não é motorista o nome, né, mas moto, e aí ela me mandou uma mensagem, eu respondi para ela, fiz algumas perguntas para ela refletir sobre isso. Então, mesmo no método Florescer gravado, esse suporte também é dado para você. Você vai poder assistir todas as aulas gravadas, e aqui é onde entra a diferença do método Florescer gravado para o ao vivo. É que lá eu disponibilizei 4 aulas gravadas. As aulas que eu construo com as alunas ao vivo já vai estar gravada para você. Essa é a diferença. Então, por isso que eu coloco um pouco mais barato, um valor mais acessível, porque você não tem os 4 encontros ao vivo. Ale, eu venço a dor da traição no gravado? Com toda a certeza. Vou até olhar mais perto aqui nos seus olhos. Com toda a certeza do mundo. Você vence a dor assistindo o método Florescer gravado. A diferença básica, eu acho que praticamente a única que a gente pode dizer, é que no método Florescer das alunas, o ao vivo, eu construo com elas as aulas ao vivo. E você vai assistir a gravação. Essa é a diferença básica. Mas você vai sim vencer a dor da traição. Vai depender de você assistir as aulas, de você se comprometer com você e de você assistir e botar em prática. Porque a minha parte está feita e bem feita. E aí cada uma de vocês tem que dizer: está na minha hora de mudar a minha vida. Está na minha hora de virar essa página. Está na minha hora de começar. Aí é você que tem que dizer. E aí você pode estar pensando assim, tá? E quanto que é o investimento? E por que que eu digo que é um investimento? Gente, lembra que eu falei? Se eu tivesse voltado há 10 anos atrás, antes de vencer a dor, né? Então é mais de 10 anos, porque já tem um bom tempo que eu venci. Mas os 10 primeiros anos, depois que eu fui traída, se eu pudesse voltar atrás, vencer essa dor e ser uma mãe melhor, ser uma funcionária melhor, uma servidora melhor, ter me dedicado mais à minha própria vida, ter cuidado melhor da minha saúde. Se eu pudesse ter feito isso, podia ser o valor que fosse. Primeira coisa que eu garanto para vocês é que eu teria sofrido menos, arrumado menos problema e vivido muito melhor. Hoje, quando eu olho para meus filhos, ainda bem que deu tempo de ter vencido a minha dor e de ter desfrutado com eles de muitas coisas. Mas seria muito melhor se eu tivesse conseguido isso assim que eu venci a dor lá no início da minha separação e ter vivido muito melhor com os meus filhos pequenos. Algumas culpas que eu demorei para me perdoar, algumas culpas que eu carreguei ao longo desses anos todos, eu não precisava se eu tivesse vencido a minha dor. Então, por isso que é um investimento. É um investimento na minha profissão. Se eu tivesse vencido a minha dor, eu não teria parado no primeiro concurso que eu passei. Eu teria estudado mais, teria continuado acreditando em mim, teria me dedicado mais, com mais leveza, com mais tranquilidade, e teria me tornado servidora do Senado. Talvez eu já estaria ganhando, sei lá, 5 vezes o que eu ganho trabalhando, metade do que eu trabalho, sendo servidora do Senado. E por que que eu não fui servidora do Senado? Porque quando eu passei no primeiro concurso, eu achei que aquilo era a única coisa que eu podia, e parei ali. E mesmo sendo tão resiliente como eu sou. Então, é um investimento, porque você vai olhar para você de daqui 10 anos e vai dizer: essa mulher hoje venceu tantas coisas, porque essa mulher, do dia 21/7/2026, tomou a decisão de vencer essa dor e de não mais arrastar. Por isso que é um investimento. Ale, mas tem gente que faz 3 anos de terapia. Pois é. Eu tenho algumas alunas aqui que já falaram que fizeram terapia e a única coisa que serviu, e eu sou psicóloga, então não estou falando mal de psicólogo, foi gastar muito tempo e muito dinheiro. Porque começou a entrar no lugar de mexer com muitas feridas e o ponto principal, que era a traição, não venceu. E gastou mais de 10 mil reais. Eu tenho aqui uma aluna que fala exatamente isso. Um ano pagando 780 toda semana, ou todo mês, quase 10 mil reais, deu mais de 10 mil na verdade, e eu não venci essa dor. Então é um investimento por isso.
E esse investimento hoje vem com alguns bônus. Eu sempre falo isso, né? Quem está aqui ao vivo comigo sempre ganha. É uma maneira de honrar vocês, é uma maneira de abraçar vocês e é uma forma de eu transbordar na vida também. Então, quem está aqui ao vivo e decidir entrar no programa Florescer gravado, sem pegadinha, sem aulas fechadas, você pode assistir tudo e você tem 7 dias de garantia. Entrou, assistiu tudo, olhou, não gostou? 7 dias você pode sair, não tem problema nenhum. Eu faço isso porque eu confio na honestidade de quem está na minha frente. Então, você tem 7 dias como garantia. Se você entrar lá e assistir tudo e não gostar, você pode ficar tranquila que tem esses 7 dias. E para honrar vocês, eu trago um bônus. Então, agora eu vou abrir as inscrições, colocar o link aqui e vou abrir para tirar dúvidas. Quem aproveitar e entrar o tempo que eu tiver ao vivo, além do Florescer gravado, vai ganhar uma sessão individual comigo. Então, daqui mais ou menos umas 3 semanas, quando você já tiver assistido tudo, ou quase tudo, você vai ter essa sessão individual comigo. Aí é eu e você numa videochamada como essa aqui, e você vai me falar até outras coisas. Ale, além da traição, eu tenho uma dor aqui, ó, eu fui abusada. Aí nós vamos tratar isso. Ale, além da traição, eu tenho uma outra questão. Eu também traí. Como que eu resolvo isso? Além da traição, eu tenho tal coisa. Então, essa sessão individual serve para isso, para você resolver uma outra questão além da traição. O investimento hoje é 12 parcelas, eu preciso confirmar com a minha equipe, mas o valor é 12 de R$ 49,70, se eu não estou enganada. Vê no link aí para mim, Gabriel, por favor, se é isso mesmo. Gabriel vai vir aqui. É porque tem os juros do cartão, tá, gente? Mas você pode pagar à vista R$ 497. Uma sessão comigo, hoje, se você me ligar e quiser marcar, custa R$ 500. Então, você já está levando uma sessão, se você entrar ao vivo, comigo de bônus, e você já ganha essa sessão sem concorrer a nada, sem sorteio, sem nada. Então, é como se você estivesse comprando uma sessão individual comigo, e ganhasse o Florescer. Ou ao contrário, né? Você está comprando o Florescer e ganhando a sessão individual. No cartão fica em 12 vezes, fica 12 de 51,40. O Gabriel está corrigindo aqui. Por causa dos juros do cartão, fica 12 de 51. Gabriel, 51 em quanto? 51,40. 51,40. Vou mandar o link. Aqui é ao vivo e a cores, né? Então, fica 51,40 para você ter acesso a um ano no Florescer e assistir quantas vezes você quiser. Além esses encontros nossos continuam. Se eu fosse a pessoa que está aí desse lado, na dúvida, eu faria o seguinte: eu compraria o Florescer, assistiria todas as aulas com todas as técnicas, ganharia a sessão individual e, eventualmente, se tivesse alguma dúvida, aproveitaria esses encontros nossos para tirar essa dúvida. Simples assim. E por que eu estou fazendo isso? Porque uma vez que eu estive no seu lugar, sofrendo e chorando com a dor da traição, eu queria que alguém pegasse na minha mão. Eu queria que alguém falasse, ó, deixa eu ser generosa com você, deixa eu te ajudar. E eu tive algumas pessoas que foram generosas comigo. Então, hoje eu me sinto muito confortável de ser generosa com vocês, porque alguém fez isso comigo, e eu acredito que quanto mais eu dou, mais eu sou generosa, mais eu recebo em troca. Eu tive um grande presente agora, no início dessa aula, que foi ouvir a Gislene, né, que é aluna do Florescer, contar como ela está. E eu falo que esse tipo de presente só recebe quem é generosa, quem tenta fazer o bem, quem tenta ajudar as pessoas. Então, minha gratidão, sabe, Gi? Porque você me deu um grande presente. O Gabriel colocou o link aqui. Ele vai colocar também, deixa eu ver se ele vai colocar lá no grupo também. O link está aqui no chat. É só vocês clicarem aqui nessa folhinha com lista. Tem uma linhazinha. Você clica nela e o Gabriel vai mandar lá no grupo. E se você está na dúvida, como que eu passo no cartão? Eu posso dar uma parte no Pix, passar o restante no cartão? Eu posso dividir em 2 cartões?
chamo o Gabriel e falo, Gabriel, me ajuda, eu quero entrar. E agora eu vou fechar aqui. Ah, não, vou fazer outra coisa. Antes de fechar aqui, eu vou colocar para vocês um videozinho. Porque esse vídeo, ele, além de me deixar muito emocionada, ele traz mulheres reais contando a história delas. Então, eu quero que vocês vejam essa história e se sintam inspiradas, né, por essas mulheres. Por menos de 30 dias, eu já era outra pessoa. Muito rápido. Nas 2 primeiras aulas, já deu uma diferença enorme. Em menos de 3 semanas, eu consegui. O resultado eu tive na segunda semana. Eu venci a dor da traição depois de 3, quase 4 semanas. Com 3 semanas eu venci a dor da traição. Após 3 semanas que eu estava em florescer, eu venci a dor da traição. Primeira aula eu já percebi a mudança. E na segunda, na terceira aula, as pessoas já começaram a perceber a minha mudança também. Com 2 semanas, eu venci a dor da traição com o programa Florescer. Eu venci a traição, assim, em 4 semanas mesmo. Vocês vão ter acesso a tudo que elas assistiram. É o mesmo conteúdo. Então, agora eu vou parar aqui a apresentação. E agora é a hora da gente tirar as dúvidas, né? Tanto sobre o conteúdo que eu passei no início, que é esse o nosso combinado. Eu falei sobre mulheres, né, que são viúvas de marido vivo. Então, agora é a hora de vocês tirarem dúvida do conteúdo e também tirar dúvidas sobre Florescer. Então, quem quiser abrir o microfone e tirar dúvidas. E, enquanto isso, dá tempo de quem quer entrar, aproveitar para entrar e ganhar a sessão individual. Quem quer falar alguma coisa, abre o microfone, por favor, levanta a mão para eu abrir, para a gente conversar um pouquinho.